Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece aqui, que eu acredito que conheça todos aqui, futuros parceiros, amigos aqui de negócio. Meu nome é Leonardo Soares, sou consultor tributário do Valor Tributário e hoje vou tentar passar para vocês uma coisa da minha experiência nessa vivência na parte de venda, na parte de contato com as empresas, nessa vivência toda da parte comercial do produto do valor tributário. Que hoje, na realidade, hoje nós estamos aumentando esse leque, mas o que eu vou falar hoje é especificamente sobre um produto de auditoria digital de tributos federais. Eu acredito que seja hoje o carro-chefe nosso, o que tem dado resultados importantíssimos e o que tem feito com que o valor tributário hoje tenha um respaldo muito grande técnico e tenha uma notoriedade nacional. Então, eu vou começar a fazer uma pequena introdução de como cheguei aqui, da história, qual é a experiência que eu tenho, da minha vivência vamos dizer assim, nesse mundo. Eu comecei, vai fazer, acho que em 2018, vai fazer 10 anos que eu já trabalho com essa parte de auditoria, essa parte de recuperação de tributos. Eu ajudei a construir uma outra empresa lá no Sul, coordenei a parte comercial, a parte de relatórios tributários, vi muita coisa boa, vi muita falha, vi situações que precisariam ser melhoradas. E o negócio em si, para mim, não funcionou em determinado momento. E a partir daí, eu comecei a buscar outras soluções mais completas, que dessem a credibilidade que eu estava buscando. E cheguei até o valor tributário. E hoje eu posso dizer para vocês com grande certeza que não há no Brasil outra empresa que faça o serviço como nós executamos hoje. Isso eu tenho certeza, e a primeira coisa que eu digo assim, para o franqueado, para um parceiro, é assim, acredite no produto. Hoje nós temos assim, várias situações, vários depoimentos de controles na área fiscal, na área contábil, que consegue dar essa guarida necessária e esse respaldo técnico. Então podem ter certeza de uma coisa, nós estamos trabalhando com um produto de excelência, em todos os sentidos. E eu vou tentar passar hoje, inicialmente aqui, os primeiros passos comerciais, de como entrar em contato com a empresa, de como é que se realiza esse agendamento, de como se comportar na reunião. Após a reunião, se for necessário uma outra reunião, já sair com essa reunião marcada. A partir daí, como que é a nossa proposta, como que se faz esse envio da proposta, como que se apresenta o contrato e, a partir daí, como que funciona o trabalho. E o relatório final para a posterior apresentação do relatório, homologação por parte da empresa e, obviamente, os nossos honorários. Então, eu vou tentar fazer no que nós todos enxerguemos todo esse contexto e que tentar passar um pouco da experiência que eu venho passando. Então, eu gostaria, assim, primeira coisa, a gente nasce e morre aprendendo. Então, nós estamos aprendendo aqui uns com os outros, constantemente.
Nós somos um grupo hoje aqui. Pessoas novas chegando, Dr. Nelson, que eu já vi, eu sou muito curioso, né? Eu sou muito curioso. Einstein já dizia isso. Como é que tu aprende? Com a curiosidade. Então eu já vi que o Dr. Nelson tem um valor muito grande para nos trazer na parte comercial. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ele. Como que eu vou aprender muito com vocês. E nós vamos debatendo, dialogando e chegando ao que a gente quer. A excelência, cada vez melhor. Temos muitas coisas para evoluir aqui, tenho muitas ideias, debato muito com o Dr. Anderson, com o Dr. Paulo, com os professores aqui, com toda a turma, futuramente um workshop lá no Rio. Então, é isso aí, é isso que interessa, entendeu? Nós temos aqui, nós somos, além de colegas de profissão como negócio, nós somos amigos. E vamos nos tornar mais amigos ainda. Então, eu vou começar conversando aqui. Primeiramente, a ligação para a empresa. É o primeiro ponto. Acredito que dentro da empresa de vocês têm que ter bem organizado o que falar. A entonação disso. Como despertar curiosidade no interlocutor. É o primeiro passo esse aí. E não é fácil. O agendamento é difícil. Não vão achando que o agendamento é uma coisa fácil, de se fazer uma agenda, porque não é. Então aqui tem uma série de macetes que eu acredito que vocês, com a prática, vão enriquecer, ainda mais o que eu estou trazendo aqui. Mas aqui eu já começo com algumas dicas aqui. Primeira coisa que nós vamos conversar, claro, que no primeiro momento, que caso não se tenha um contato com o proprietário da empresa, que se precisa é uma empresa desconhecida, praticamente o primeiro contato é a secretária. O primeiro contato é ela. Então, e eu digo uma coisa para vocês, as oportunidades estão todo o tempo passando na nossa frente. Basta dialogar. Porque não está escrito na testa aqui que nós todos aqui executamos trabalho de recuperação de tributos. Está numa mesa de bar, como é que vão saber isso aí? Se não conversar, não falar, não explicar. Então as oportunidades passam todos os tempos, todo o tempo na nossa frente. Basta enxergá-las e buscá-las. Então aqui, a questão da secretária. Trate-as como gostaria de ser tratada. Entenda a função dela. Venda a ideia para ela. Não minta. Nesse negócio nós somos extremamente sérios, num produto extremamente qualificado e não cabe nenhuma mentira nisso aí. Até porque a gente só traz benefício para a empresa. O difícil é desmistificar e fazer o empresário enxergar isso aí, pelo fato da complexidade. Então, desperte o prazer de sentir-se importante. Aí tem todo tipo de macete. Numa determinada situação, São Paulo sabe dessa, nós enviamos até um buquê de flores para a secretária. Bom, pode ter certeza que a agenda a gente conseguia sempre. Então é assim, isso são questões cordiais, nada além disso, que tem que ser aprimoradas, analisadas, executadas, para se conseguir, nesse primeiro momento aqui, a tão sonhada espaço na agenda do empresário, porque ninguém tem tempo. A gente sabe que o empresário hoje, que nem foi o Dr. Nelson que me disse, é um bombeiro, né? Inclusive eu já guardei isso aqui, conversando com ele hoje, que eu vou usar isso numas conversas com o empresário. O empresário é o bombeiro porque ele está pagando só incêndio, todo tempo. Não vou te chamar de empresário. Até o Dr. Nelson comentou isso aí, né? Uma determinada situação. Presidente da... E esses pequenos detalhes é que fazem a arte da venda. Essas situações. Saber também não pode ser, tem que saber colocar isso aí. Também não vamos. Tem que saber o momento. Tem que ter essa percepção. E isso vai se aprender como? Com a prática. Então eu costumo ter, isso aqui eu vou passar depois esses slides para todos. Então hoje eu costumo ter sempre assim, algum roteirinho na minha mesa. Por exemplo, assim, bom dia, boa tarde, o pessoal todo trabalha comigo lá também tem isso aqui. Eu sou responsável, papá. Então aqui, ó, primeira coisa que se trabalha, não pode se trabalhar nunca com improviso, tá?
Então procure ter um relatório, mais ou menos explicando. Hoje a gente tem a facilidade de termos empresas expressivas no nosso portfólio. Agora, hoje nós vamos sair todos para comemorar, porque assinamos o contrato com a CBC. Então hoje, se nós falarmos bastante da Taurus, a CBC é maior. Sem falar na Seagro. Faturamento 4,5 bilhões. Então, quer dizer, hoje nós todos temos isso. Nós somos um grupo. E isso tem que ser explorado. Inclusive, uma coisa que eu tenho explorado muito hoje é o seguinte, por exemplo, fechou com uma empresa, peça que ela lhe indique algumas outras empresas. Isso ajuda muito. Isso foi ideia do doutor Anderson aqui e do Paulo, nessas questões. Então, quer dizer, e assim, a gente sai da faculdade como advogado, a gente não sabe vender nada. A gente fica naquela ilusão de tese, juridiqueza e papapá, falar bonito. Não. Claro que tem que falar bonito, mas assim, ó, tem que visar a venda. A gente tem que estudar e ler sobre vendas. E isso é que faz a diferença. Claro, o estudo técnico que o Paulo falou aqui é extremamente complexo. Tem que estudar, tem que estar preparado. Bom vendedor tem que estar preparado na parte técnica. Por mais que muitas vezes eu já fechei contrato sem falar sobre quase nada do negócio em si. Já fechei contrato sim. Conversando, outros assuntos. Teve uma determinada situação que o proprietário da empresa queria carro crioulo, eu crio, fomos conversando. Ele só me perguntou uma coisa. Isso aqui é bom para mim? É bom. Então tá, onde é que eu assino? É verdade. Dono de uma concessionária. Que também outra coisa que nós vamos passar é as classificações das empresas, que eu chamo de nível A, B, C, D e E. Que nós fizemos aqui, nós temos, o que é o nível A? Tudo que o Paulo explicou. E aí nós classificamos, tipo de empresa, indústria. Por exemplo, uma concessionária não é. Mas hoje a gente já desmistificou isso, nós encontramos crédito. Então tem muitas oportunidades. Então aqui, isso aqui vai ser passado, mais ou menos a ideia que eu bolei, isso aí cada um vai adequar ao seu linguajar, vamos dizer assim, a sua situação particular. Então, no agendamento da visita, abordagem. Isso aqui é importantíssimo. Nelas você precisa passar 3 coisas nos primeiros 30 segundos. Quem você é, de onde você fala e o que você quer. Porque o empresário não tem tempo para ficar E nem vale a pena ficar explicando pelo telefone. Então seja objetivo e rápido nisso aí. A gente precisa da agenda. E esse serviço, por ser extremamente qualificado, vender serviço já não é fácil, porque não é uma coisa palpável. E esse serviço extremamente qualificado, com os maus profissionais que existem aí, muitos, que alguma empresa já sofreu algum prejuízo em face disso, se torna mais difícil ainda. Então, esse negócio aqui se vende presencialmente. Então, outra dica importante, repita o nome do cliente várias vezes na abordagem. Isso é uma técnica já consolidada. Durante a conversa, isso irá demonstrar mais simpatia por ele. Isso é íntimo do ser humano. O nome da pessoa é o som mais importante que nossos ouvidos conseguem escutar. A coisa mais importante é o nosso nome. E tu te sente privilegiado em ouvir o nome. Então é uma dica importante. O descobrimento. Após conseguirmos a atenção do cliente, o importante é fazer 2 ou 3 perguntas inteligentes, que revelem alguma necessidade dele. É muito importante não parecer que está sendo interrogado, e sim tendo um simples bate-papo. Isso aí a prática vai dar. Que tu flui a conversa. Muitas vezes ele vai chegar numa reunião e ele vai dizer o seguinte: não, eu tenho 10 minutos. Fica 2 horas falando. Várias. Aconteceu isso. 4 horas, né? 4 horas. Conversa sobre variados assuntos de conhecimento e casos práticos. Muito bom ilustrar com situações práticas, porque conta fato, não argumento. Então, nós fizemos tal coisa, por exemplo, Paulo deu vários exemplos hoje. Na Taurus, por exemplo, uma situação, um exemplo que eu gosto de falar, cadeira. Cadeira, tu vai no centro de custo da empresa, no administrativo não toma crédito. Mas as cadeiras que nós fomos em loco, que é um diferencial nosso, que agora nós vamos chegar nos diferenciais, que o doutor Anderson vai vir para cá para a gente fazer um bate-bola mais rápido, para ninguém ficar com sono aqui, que eu estou vendo que a doutora está um pouco de sono aqui.
Então agora eu quero, a gente vai ter que se movimentar aqui. Claro que cansa, palestra pela manhã, palestra pela tarde, mas a gente é importante. Claro. Então assim, ó, às vezes ao telefone, as objeções. Naturalmente, isso é fato, é corriqueiro isso aqui. Naturalmente, após falarmos com o cliente, ele falar sim ou falar uma objeção que é mais provável. Que já tem o serviço, que também eu vou tocar nesses pontos aí. As objeções não mudam muito e eu tenho elas listadas aqui. E tenho os argumentos contra elas já para vocês terem isso aí, que é a apostila que a gente está terminando de confeccionar, vai ficar para todos aqui. Então, geralmente, ele cria uma objeçãozinha. Não, já tem meu advogado que faz, o contador faz tudo, não tem que tu vai encontrar aqui, porque isso aqui, papapá, é sempre assim. Então, já naquela listinha prévia ali, que ao lado, quando você está ligando ali, já tenha, antecipe-se e relacione as 10 objeções mais comuns. Que a gente vai passar algumas, vocês vão encontrar outras. Que você ouve com frequência e prepare para responder. Quanto mais tecnicamente preparado estiver, melhor. Porque esse negócio aqui não pode titubear. Titubeou nesse negócio, então tá... Não, vou marcar outro dia, nunca mais, não tem a volta, não tem a segunda. Tem a segunda chance. Pura verdade. Então, a dica, a primeira objeção, normalmente, ela é falsa. Tá? Ela é muito mais um mecanismo de defesa para o medo natural de gastar dinheiro do que uma objeção propriamente dita. Então não dê muita atenção a ela e continue vendo, mas se ela aparecer novamente na conversa é um forte indício de ser verdadeira, então trate de respondê-la. Isso é fato. Então, eu agora trouxe aqui 10 dicas como agendar uma visita com eficiência. Pesquise antes. Eu costumo fazer com o responsável lá no escritório, que depois vocês vão conhecer, o Alex. É um rapaz novo, tem 21 anos, está se formando em gestão comercial e hoje ele está coordenando todo esse relacionamento com as empresas. A gente tem um sistema que faz essa relação, depois eu acredito que vocês tenham que ter também, até para anotar, ó, falei com fulano, ele disse isso, aquilo, para quando voltar está tudo ali num banco de dados bem atualizado, bem organizado, e para não dar conflito, se vocês montarem uma equipe comercial de vocês, não dá conflito no atendimento para as empresas. Então, a questão que eu gosto muito disso aqui, pesquise antes. Por exemplo, vou visitar uma cerealista. Bom, eu vou pesquisar o material do Paulo. Paulo tem um curso gravado só sobre cerealista. Entender, me preparar tecnicamente. Vou estudar a evolução do empresário, como ele chegou lá, como foi a história de sucesso dele. Uma vez lá em Cuiabá, mas é um senhor que é de seu Wilson, que é lá de Sinop, lá do estado doutor aqui. Eu fechei um planejamento, uma reestruturação societária, um planejamento patrimonial com ele, só ouvindo a história e realmente, intimamente, eu adorei a história dele, de verdade, porque ele foi em 1972 para Cuiabá, para Mato Grosso, para cuidar da terra de um irmão, e quando eu encontrei ele para vender o serviço, ele tinha um patrimônio de mais de 1 bilhão. Os filhos dele, um que tinha a minha idade, até os 14 anos, não tinha saído de Sinop. Planta 20 mil hectares de soja hoje. E ele sentiu isso. Que realmente eu me interessei sobre a história dele, perguntei, indaguei a história, gostei, e ele não. Fechado o negócio. Porque dinheiro nem era problema para ele, os honorários que foram contratados. Então, quer dizer, se interesse realmente pela história. Não vá só vender, seja um pouco mais coração. Então, pesquise antes, seja breve, não fale durante um longo período. Escute. É muito mais importante hoje escutar. Eu gosto muito de escutar. Eu escuto muito, eu indago muito, eu pergunto muito. Pergunte. Porque ele está acostumado a receber vendedores o dia inteiro. Os caras só vendem para ele. Então, no momento que tu quebrar o gelo e perguntar alguma coisa da história, alguma coisa da família, ou algum objeto que foi visto na sala dele ou na antessala, entendeu? Isso
quebra o gelo da conversa e a coisa fica muito mais fácil. Então, sugira sempre, isso é uma técnica, sugira sempre horários com minutos. Quando ligar para o cliente, em vez de sugerir horas exatas, sugira horas com minutos. Isso dá uma ideia, uma sensação que a reunião será breve. Isso aí é uma jogada boa também, uso bastante. Sempre sugira 2 opções. As agendas estão cada vez mais lotadas com os compromissos. Por isso você deve dar 2 opções. No momento que tiver 2 opções, a chance de conseguir uma data aumenta muito. Então, por exemplo, o senhor prefere marcar nossa rápida reunião para as 10h45 ou às 14h40? Ele não tem como dizer não, ele vai e te diz o horário. Funciona muito também. Então, período diário. Determine um período diário para fazer suas ligações. Isso é muito importante, a gente tem que se organizar nisso aí. Escolha. Olha, eu tenho facilidade pela manhã. Eu particularmente gosto da manhã. Eu tenho horror de ligar segunda-feira. Segunda-feira é o caos, na minha concepção. Segunda-feira é aqueles problemas que vêm no final de semana. Aí chega, o cara fica atucanado segunda, então segunda eu evito. Às vezes, eu faço às vezes a minha agenda na sexta-feira para a próxima semana ou outra semana, ou às vezes no meio da semana eu escolho um dia para realizar minhas ligações. Isso vai depender muito da particularidade de cada um. Mas eu particularmente, segunda, eu não gosto. Nem gosto nem de receber a ligação segunda. Não atendo às vezes. Então, quantidade de ligações. Defina quantas ligações você precisa fazer e determine quantas visitas você deve marcar para fechar vendas necessárias para a sua meta anual. Então, com a equipe, isso tem que estar bem organizado. Que nem me disse o Dr. Nelson aqui. Eu não vou falar a segunda parte ali, porque vamos falar só que ele organizou a equipe dele para fazer 4 ligações diárias pela manhã. De tarde eles podiam fazer o que eles quisessem. Inclusive, outras coisas, né? Pescar. Né? Claro. Então, importantíssimo, falar com a pessoa certa. Ninguém tem tempo hoje de falar com a pessoa errada. Não adianta falar nada com quem não toma decisão. Perda de tempo total. Nossa, que já não, o tempo já é muito curto. A agenda já é muito complicada. Então a questão é a seguinte: fale com a pessoa certa. Pegue contatos de referência. Importantíssimo. Como eu disse há pouco. Extremamente importante. Saiba o nome da pessoa. Sempre. Sempre isso. Se o interlocutor ouvir ou interpretar que não sabe o nome dele, poxa vida, pode esquecer. Passa para outro visitar que está fora. Então, confirme e otimize. Teste e apure continuadamente os resultados de sua prospecção pelo telefone, tomando notas do que produz mais resultados. Então, faça o dever de casa. Isso nós estamos falando nas questões de agendamento. Outras situações aqui, que eu elenquei aqui, que é importantíssimo, estimular a curiosidade. Estimule a curiosidade, use palavras de impacto, mencione terceiros sempre possível. Hoje nós temos vários terceiros para serem mencionados. Seja claro e objetivo, não fale durante um longo período, deixe seu contato falar, valorize o seu produto com a escassez, valorize os nossos diferenciais, que agora a gente vai fazer o bate-papo depois, e elencar bem eles. É o que faz a diferença. As últimas reuniões que eu tenho participado, no momento que a gente toca nesses pontos da diferenciais, o cara faz assim. Né, Paulo? Agora, por exemplo, a da CBC. No momento que nós comentamos o nosso diferencial técnico da entrega do trabalho, ele, vocês fazem isso mesmo? Pois é, eu tive um curso lá com o pessoal não vamos falar de uma Big Four, e não tem nada disso. Não, a gente tem isso. Então, não envie e-mail ou mala direta antes do agendamento. Ele pode ser um desvio, pode atrapalhar esse agendamento. Então, faça os clientes imaginarem os benefícios, que é o quê? Caixa. Antecipe essas objeções que virão, que é a listinha, que nós vamos passar na planilha, essa que está sendo
perfeccionada e organizada de forma mais objetiva. Surgirem os horários quebrados. Então, primeira coisa que não pode se dizer nunca. Pense com calma e ligo depois. Jamais. Isso jamais deve partir da pessoa que está agendando. O agendamento não existe amanhã ou agenda ou as chances irão diminuir muito na segunda ou terceira ligações. No depois, com certeza, o responsável não irá mais atender. Isso é certo. Então, o senhor prefere que eu lhe mande um e-mail? Como é bom ser prestativo, não? Não. Nesse caso, o e-mail torna-se um ladrão de tempo e engana muito. Dá a impressão que se está tentando agendar muito, mas na realidade se está trabalhando muito. O e-mail deve ser um complemento às suas ligações telefônicas, atuando como um ator coadjuvante e não como principal. Inclusive, na questão do e-mail, o texto do e-mail, eu tenho um padrão que eu utilizo, que aí tem que ser passado pela equipe aqui para ser repassado para vocês, que dá muito resultado. Um e-mail de algumas poucas linhas, em anexo apresenta o trabalho, mas ele é um e-mail que tem dado um resultado. Então, isso também será fornecido. Então, jamais diga, vou estar fazendo, vou estar investigando, vou estar enviando, vou estar providenciando. O gerundismo não convence. Então, não tem isso. Esqueça aí. Então, na reunião marcada. Então, sonhar, conseguimos a agenda, fizemos todo o trabalho direitinho, conversamos bem ao telefone. Não, eu vou te receber. Quero ver o que tem para me dizer aqui. Então, nos primeiros momentos da reunião, não esqueça. Você tem 30 a 40 segundos para causar a boa impressão. Quem já trabalhou na parte comercial sabe muito bem disso. É aquele início. Fatídico, muitas vezes. E aí se tem que ter uma atenção boa. Então, primeiro, agradeça o tempo que o cliente disponibilizou para recebê-lo, faça o cliente se sentir importante e especial. Um sorriso encanta mais que um choro. Antes de fazer a venda, faça amigos. Então, procure conhecer essa arte da venda. Procure se aproximar de verdade. Aquilo tudo que eu digo. Se interessar pelo negócio dele de verdade. Realmente. Tem empresários aí que construíram um império do nada. Muitos. O trabalho duro. Tem que admirar de verdade. Procure saber. Entre um pouco no íntimo. Claro, tem que ter... É que assim, ó, não existe segredo do bolo. Cada reunião é única. Cada interlocutor, cada cliente é único. Então, nós, como vendedores, nós temos que ter a sensibilidade do momento. E isso, existem técnicas para isso. E a prática, justamente, ela vai ajudar muito. Então, comunicação na reunião. A comunicação transforma. Vício de linguagem é um ladrão de atenção do nosso ouvinte. Eu tinha um vendedor que ele falava o seguinte, começava a falar, papapá, daqui a pouco ele na verdade, na verdade, bom, eu que estava junto ali, eu comecei a ficava só na minha cabeça aquilo batendo no meu ouvido. Na verdade, pô, mas vem cá, então é mentira que ele está falando, porque ele está falando não sei o que, na verdade, pô, tá mal. O vício de linguagem é um horror. Então se policie, procure aprimorar essa técnica de oratória. Procure isso. Diminuir a velocidade irá aumentar a atenção do ouvinte. Isso é certo. Basta nós estar numa mesa de bar, conversando. Use essa técnica. Use essa técnica aqui. Mas às vezes todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Começa a falar devagarinho. Pode ver. É tiro certo. Os outros vão parar de falar para te ouvir. Teste isso no dia a dia, até na nossa vida de bar ali. Porque às vezes um quer falar uma coisa, o outro falar uma coisa. Vamos falar de política, um quer falar mais com o outro. E aí testa falar calmamente, ver se não vai parar os outros de falar. Então, existem várias macetes. Então, fechamento de contrato, aumento da velocidade da voz. Aí tu tem que mostrar aquele entusiasmo dos benefícios. Esse contrato vai ser bom, vai trazer benefícios para a tua empresa, situação, explore as situações econômicas hoje que são benefícios, são favoráveis a nós. Na crise sempre alguém se dá bem. E nesse caso a gente está se dando bem. É o nosso momento, que eu disse hoje no almoço ali, né?
Time que está ganhando, às vezes nem é o melhor time, está fazendo gol. E a gente está nesse momento hoje. A gente está nesse momento. Está fechando um atrás do outro. Então tem que aproveitar esse momento. Gesticular sempre de fora para dentro. Isso eu ainda tenho que aprender bastante. Eu fico fazendo assim. Isso eu tenho que estudar mais. Mas a técnica diz que tu tem que gesticular mais dessa forma. A gente vai estar sempre aprendendo. Então, temos 3 tipos de clientes. O visual, o auditivo e o sinestésico. O visual, ele aprende muito mais com observação. O auditivo, e isso tem técnicas, e eu também vou passar um material só desses 3 pontos. O sinestésico, ele é muito mais prático. Ele quer ouvir situações práticas. Ele é mais prático. Então, tem com vários, agora eu vou depois passar para vocês, isso tem várias técnicas de identificar com qual pessoa que está falando. Então tem que usar das técnicas para atingir a determinada pessoa e o tipo que ele se enquadra. Então, os 3 componentes da influência humana, que são importantíssimos. As palavras, o tom da voz e o corpo. Eu vou vender para vocês assim, ó, parado aqui, ó. Ô, Sampaio, eu tenho um produto para te vender aqui, não dá, entendeu? Não dá. Então tu tem que saber a entonação, tom da voz, as palavras, o corpo, fazer, isso é treino. Isso é treino. Os 3 aspectos da transmissão da mensagem. As palavras correspondem a 7% da mensagem. A voz, o timbre, a velocidade, correspondem a 38%. E o corpo corresponde a 55%. As pessoas agem muito mais pela emoção do que pela razão. Isso é certo. Então, tem que estudar. Como nós temos que estudar as questões técnicas, nós temos que estudar as questões comerciais. E é fascinante essa questão comercial. É fascinante o estudo disso. E como tu consegue jogar com ele. Como tu consegue jogar. É um jogo. É um jogo bom de se jogar. Importantíssimo. Pode ser o melhor técnico do mundo. Não vende. Não vende. Então, algumas dicas na reunião. Foco no cliente. É a dor que leva o cliente a comprar. Não venda a preço, venda transformação. Use a palavra mágica. Imagine várias vezes. Quem faz a última pergunta é quem vende. Seja otimista para transmitir confiança e sensação de poder. Trate o outro pelo nome, pois eu sou o mais lindo que alguém pode ouvir e é o do seu nome pronunciado. Saiba ouvir, porque quando alguém fala é porque quer ser escutado. Jamais saia da reunião sem um próximo passo. Isso é certo. Eu costumo saber, empresas médias, geralmente na prática nossa aqui, tu não consegue numa primeira reunião. Tu tem que agendar uma segunda reunião, né, doutor Ramos? Uma segunda reunião para tentar desmistificar aquela coisa. Porque eles têm medo. Realmente o empresário médio, ele trata a contabilidade como um bicho de 7 cabeças que fica naquela sala ao lado lá, que o contador é que faz e que ele não quer nem ver. Então, até tu quebrar o gelo e desmistificar isso aí demora. Claro, já teve situações que a gente fechou o contrato numa reunião, mas é raríssimo, são raras. Então, apresentação. Não iremos ter uma segunda chance para causar uma excelente primeira impressão. Tudo o que falarmos ficará gravado. Portanto, na apresentação, é hora de focar nos benefícios que o cliente ganhará fazendo o negócio com valor tributário. E, de preferência, expor os benefícios que completem as necessidades que levantou no descobrimento. Dica: faça os clientes imaginarem os benefícios. As pessoas compram muito mais pela emoção do que pela razão. Mostre também muita convicção e entusiasmo no que está tentando fazer. Isso irá ajudar a persuadir o cliente e marcar a visita.
Agora eu separei, rapidamente eu vou entrar no produto em si, da auditoria digital de tributos federais, que eu acredito que seja o nosso carro-chefe aqui, inclusive dos nossos parceiros aqui. Então, nós vendemos aqui 100% no êxito, claro que algumas particularidades nós estamos estudando agora um custo, né, Sampaio? Tem um custo, mas empresas médias é difícil, entendeu? Então, retorno rápido, menos 60 dias, sem risco. Por que sem risco? Paulo explicou muito bem hoje, ressaltou todas essas questões inerentes a risco. Nós somos uns facilitadores. E a ausência de risco se dá pela situação do que nós levantamos de crédito, não basta somente estar na lei, mas está em consonância com o entendimento do próprio fisco. Então é risco zero. Empresas maiores, nós realizamos um trabalho um pouco mais volumoso, um pouco mais elaborado, que é o que nós chamamos de risco baixo, médio e alto. O risco baixo é o risco zero, o risco médio existem decisões favoráveis, tem grande jurisprudência a respeito, e o risco alto ainda está em construção. Só que nada impede, pela evolução do entendimento na esfera administrativa do próprio fisco, que aquele risco classificado como alto, daqui a 2 anos ele seja reclassificado como baixo. Então a empresa tem um panorama de tudo ali, que no futuro ela pode utilizar e pegar aquele risco. Só que na hora da venda, é sem risco. Por quê? De acordo com o entendimento do próprio fisco. Não basta pura e simplesmente estar na lei. Porque tem muitas situações que estão na lei que envolvem tese. E tese não faz parte do nosso trabalho. Tese é judicial. Objetivo. Eu gosto muito de falar isso aqui. O que eu faço na empresa? Eu vou revisar o teu arquivo morto e transformar em dinheiro. E é verdade. A verdade simplista desse trabalho que nós estamos realizando, justamente é isso. Então, período de análise do trabalho, 60 meses e os 60 meses futuros, que é o reflexo do nosso incremento de inteligência. Claro que muitas vezes aqui, nesse 60 futuro, o que acontece? Muito empresário não gosta muito disso. Pode fracionar, bota 12, 24. Eu tenho contratos fechados com 12, com 24, mas o que acontece? O que eu argumento para eles sobre esse ponto aqui? É uma maneira de tu, empresário, teres uma assessoria continuada ao longo dos anos. Porque nós vamos estar ali fracionando. E como é que funciona isso aqui dos 60? Até para explicar. A gente fraciona de 6 meses, ou trimestral, ou 6 meses. Por exemplo, ele não tinha ideia que podia tomar, vamos supor, uma coisa banal. Que a maioria todos tomam, só que eu já vi situações de empresas não tomarem num período, energia elétrica. A indústria não está tomando crédito PIS/COFINS da energia. E nós trouxemos essa inteligência para ele. Como é que nós vamos cobrar esse futuro? Pega 6 meses para frente, fraciona, vê o valor de que ele se beneficiou, claro que dá um valor muito menor que o grande dos 5 anos, mas dá um valorzinho ali bom para manter as contas. Fraciona ali, bom, ele não sabia que tomou X, nós temos nossos 25% ali. Então, é muito bom trabalhar com isso. Mas claro que isso aí se fala no momento já que está fechando. Então, detalhamento do objetivo de identificar crédito tributário, encontrar oportunidades e antever riscos fiscais. Inclusive, a gente tem o ponto de atenção no trabalho, que se tiver algum risco, alguma coisa que nós entendamos que não seja correto na parte contábil e fiscal, será chamado de ponto de atenção. Às vezes uma tomada de crédito indevida, a gente consegue identificar e apresenta. Isso faz parte do trabalho. Então, os tributos analisados, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social pelo lucro líquido, PIS, COFINS, INSS e IPI. Eles são os impostos, os tributos analisados. Então, o que é analisado? Geralmente, de forma geral, operações, rotinas e controles, carga tributária incidente, procedimentos contábeis, base de cálculo e alíquotas, comprovante de pagamento de tributos e eventuais riscos fiscais. Como é realizado o trabalho? Nosso trabalho hoje, a partir da assinatura do contrato,
ele vai nos disponibilizar uma procuração eletrônica para extrair os documentos. O sistema público de escrituração digital nos ajudou muito, muito mesmo, porque facilitou o trabalho, facilitou o que eu chamo hoje da inteligência fiscal do valor tributário. A inteligência, que é o que é? A maior facilidade no cruzamento de dados e a integridade desses dados. No passado, isso era planilhado. E planilhado pelo humano, podia ter erros de digitação. Hoje não. Hoje nós extraímos os dados íntegros que foram fornecidos para a própria Receita Federal, nesse caso. Então, a disponibilização da documentação, cruzamento remoto dos dados, que é feito internamente, dentro da equipe técnica de valor, trabalhos in company, se for necessário. Esse é um outro grande diferencial nosso. Como que eu ia saber daquela cadeira da Taurus se eu não fosse presencialmente lá? Nenhuma empresa faz isso. Nossas concorrentes não fazem isso. Até a empresa que auditava a própria Taurus, para entender o resultado do nosso trabalho, teve que fazer uma visita em loco. Porque não entendia. E aí a coordenadora fiscal que estava por dentro de todo o trabalho disse assim, não, vem cá, eu vou marcar uma visita, vocês vão lá na fábrica, vocês vão entender. E eles entenderam. Tanto que a apresentação do trabalho, no caso que foi para a KPMG, foi sem ressalvas todo o trabalho. Porque eles entenderam realmente o trabalho. E é muito importante nós fazermos o contador, no caso de empresas médias, ou equipe contábil, uma empresa maior, entender o trabalho. Aberto. Porque o trabalho é em conjunto. Fazer entender que o trabalho é em conjunto. Isso é importantíssimo. Então, trabalhos em campo, o auditor repassa a informação ao contador. E eu acho aqui, esse ponto importante de nós termos uma reunião prévia com o contador para explicar o trabalho. E quando nós chegarmos na reunião final, ele já está por dentro, já aceitou o trabalho e ele vai homologar conjuntamente o trabalho. Perante o empresário, perante o advogado, a área tributária, tudo. Então, estrategicamente, eu acho de suma importância se realizar essa reunião e essa apresentação prévia com ele. Nas grandes já é assim por natureza. Nas menores a gente cria essa estratégia. Então, a apresentação do relatório final, o relatório vai ser elaborado pelo valor tributário, nós iremos marcar uma reunião, existe uma ata dessa reunião, que aí o que acontece? Vai ser homologado, eles vão assinar essa ata, que presencialmente, que o trabalho foi apresentado, e que se eles tiverem alguma discordância, que ela seja fundamentada e eles vão ter 10, 15 dias para apresentar. Geralmente, nunca apresentaram. Então, aí a partir daí, contratualmente, o contrato, o trabalho é homologado. Então, aí o início das compensações. Aqui, nós temos conversado bastante, né, Anderson? Na questão da compensação. Nós não vamos mais usar essa palavra. Isso aí vai mudar. Isso aí vai ser liquidação. Isso aqui vai mudar. Não tem soado bem em termos... Hein? O empresário, na hora que você fala, vou compensar por conta de várias empresas que já passaram por ali, ou algum amigo dele que é empresário, fala, cara, você vai mexer com compensação, esse aí vai dar um plano. Então é liquidação. Nós fazemos a liquidação do custo dele. Liquidando. Então, que é diferente de pagamento. Que é diferente de pagamento. Então aqui agora, nós não vamos mais utilizar a questão da compensação, nós vamos usar a expressão liquidação. Liquidação, apropriação também. Isso. É que na hora que ele manda aqui, mandou o DARF, a gente liquida. Então nós debatemos muito isso nas reuniões e debatendo internamente. A gente optou por tirar. Eu até vou corrigir depois esse slide e aí já vamos esquecer essa questão. Então, qual é o público-alvo que nós estamos procurando? O alvo mesmo. Eu depois vou passar a listagem para o Chico, né, Chico? Vou passar a listagem do que a empresa A, B, C, D e E. Que eu fiz uma classificação, passo para depois municiar o pessoal todo. Então, um lucro real nos últimos 5 anos, PIS e COFINS não cumulativo, como muito bem, de forma muito apropriada, o Paulo explicou muito bem isso hoje. Enxergar a complexidade do assunto, o volume do assunto.
E o assunto não se esgota. Agora eu estava conversando com a doutora aqui antes, o próprio conceito de insumo, né? Que nós estávamos conversando ali embaixo. Conceito de insumo PIS e COFINS. Ele ao longo do tempo para cá, ele sofreu uma evolução que hoje o conceito da própria Receita Federal, o Judiciário ainda nem acompanhou. Então a Receita Federal hoje tem um conceito próprio na questão de insumo. Então, quer dizer, isso constantemente a nossa equipe multidisciplinar consegue fazer isso. Então, por exemplo, sendo uma equipe multidisciplinar entre contadores, advogados, até administrador e outras funções, consegue enxergar isso aí. Porque como é que um contador que nunca estudou hermenêutica jurídica vai interpretar uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais? Não tem como. Não tem técnica para isso. Então, a equipe multidisciplinar que o valor tributário tem, consegue esse diferencial. Hoje eu falo muito em equipe multidisciplinar nas vendas e falo também sobre a constante investimento na parte de TI. Ah, não, mas eu tenho um sistema lá que faz. O sistema não é vivo. Não faz um trabalho. E ninguém vai criar um sistema para correr riscos. Não existe isso. O sistema, ele evolui constantemente e ele se aprimora, mas sozinho não faz nada. Precisa dessa equipe multidisciplinar. Nós temos também o material do Paulo, que é um material que comenta essa questão da quantidade de normativos que tem. É assustador. Então, hoje, conseguindo ter essa equipe multidisciplinar, essa informação rápida, com o investimento na parte TI, é que é o grande diferencial do valor. A questão das despesas para empresas pequenas e médias. Na venda, como tem o risco zero e o custo é zero, toda essa hora trabalhada, deslocamento, alimentação, hotel, passagem, o custo é do valor. Nós estamos estudando, para empresas maiores, na Sampaio, alguma cobrança nesses custos. Estamos estudando só essa questão. Eu, particularmente, na prática, eles não têm dado uma aceitação muito boa. Só que, no nível que nós estamos chegando, no nível de clientes que se tem hoje, tá? Nessa evolução e nesse crescimento, está abrindo essa possibilidade pela questão da sumidade nesse campo. Aí acaba dando a possibilidade para todos nós cobrarmos. Então aqui, ó, no relatório final que nós apresentamos para a empresa, não sei, não tem o relatório aquele da Taurus aí, Paulo, para mostrar? Não tem ainda. Não? Vou mostrar, então. Então, por exemplo, um relatório que aquele foi específico do PIS e COFINS. Tem? Não, depois botamos aqui. Por exemplo, o relatório que, por exemplo, se tiver imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS, vem um relatório completo com todo a justificativa técnica e acompanhado isso as memórias de cálculo dos valores apurados. Então, sempre, por que fazer auditoria digital de tributos federais? Por quê? Por que fazer? Abordagem diferenciada das auditorias tradicionais. Por quê? A auditoria tradicional, o que faz? Convalida a conta. Esse trabalho é muito mais profundo. Sem custo para o cliente, somente contrato de sucesso. Aqui nós vamos estudar e segue essa mesma assertiva, porque vai ter um custo operacional, mas esse custo vai ser descontado dos honorários. Então, quer dizer, segue a mesma coisa. Melhoria do fluxo de caixa, por quê? Na liquidação, e eu estou cuidando porque eu tenho mania de falar compensação, mas eu vou tentar fazer. Na liquidação, vai gerar caixa imediata para o empresário, porque ao invés de pegar o dinheiro da empresa e pagar o tributo, vai ser realizada a liquidação. Consolidação e validação do crédito com o contador da empresa. O nosso trabalho é aberto, em conjunto com o contador da empresa. Ele vai saber o que está fazendo. Aliás, ele toma crédito todos os dias. A empresa está no lucro real. Todos os dias. Oportunidade de limpar o arquivo morto da empresa, como nós mencionamos.
Assessoria completa na compensação, eu uso muito o seguinte argumento aí, senhor. É o seguinte, pelo volume da legislação que nós temos, pela equipe multidisciplinar que nós temos, pelo investimento constante na parte de TI que nós temos, é impossível para o contador fazer um trabalho como o nosso. Ou se atualizar. Por que eu digo isso? Ele passa constantemente preenchendo o documento eletrônico. É o dia a dia dele. Como ele vai parar para analisar uma decisão do CARF ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais? Impossível. Aliás, ele não tem técnica para analisar. Como ele vai fazer isso? Não tem. Então, o que acontece? É um trabalho complementar ao dele. Ele não tem essa competência. Ah, ele não enxergou o crédito. Não, mas não tem como. A quantidade de documentos eletrônicos que são preenchidos, experimenta fazer essa pergunta para ele assim, na frente do empresário. O senhor passa preenchendo documentos eletrônicos? É verdade. O cara vai dizer, todos dizem isso. Então, quer dizer, tem que ficar claro para o empresário que é impossível o contador fazer. Eu sempre faço isso. Porque o que acontece? De certa forma, tu protege o contador e tu exalta o nosso trabalho. Ganha um aliado. Aí vai entrar a parte final aqui, que eu gosto de tocar também. Então, aqui o trabalho realizado com base na legislação em vigor e nas orientações da Receita. Então, tem que ter em mente essas questões aqui. Então, a remuneração, 25% sobre os créditos e benefícios. Nunca fale do seu preço antes do cliente entender o valor do serviço. Nunca. Porque até então, teve situações que eu não disse. Mas quanto custa isso aqui para tu fazer para mim? E aí tu entra. Então, no final da reunião, saia com uma próxima visita agendada. Sempre, se não conseguiu assinar o contrato ali. E outra coisa que nós estamos evoluindo também aqui, o nosso contrato fica autoexplicativo. Para quê? Porque eu já perdi uma empresa, ele pegou a caneta, foi por Deus, né, Paulo? Das balas. Uma baita numa indústria. Pegou a caneta, não, então, onde é que eu assino? Começou a ler aquele meu contrato, mas acho que vou mandar para o meu advogado. Bom, aí mandou para o advogado. Então, as etapas da venda, nós estamos constantemente aprimorando, debatendo, porque assim, nós todos temos que debater e melhorar tudo. Por exemplo, hoje nós fizemos um contrato que eu tinha feito na Taurus, que é autoexplicativo, né? Esse está autoexplicativo, aí o Sampaio já está pegando ele para melhorar e para conjugar com a proposta. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos mandando a proposta e a proposta faz parte do contrato. E tudo bem claro, sem muito juridiquês. Isso aqui é tiro certo. Vendedor bonzinho não vende. Porque tem situações que às vezes tu tenta, tu joga daqui, joga dali e tu não consegue penetrar. É normal. E eu já cheguei ao ponto de dizer assim, não, então tá. Não querem ganhar dinheiro? Então vamos embora, não posso perder meu tempo aqui. Tem várias empresas para visitar, inclusive essas já fizeram, virou as costas e o cara que deixa tu ir. Pode ter certeza. O empresário ficou com a pulga atrás da orelha. Está perdendo dinheiro. Já fiz isso, de bater na mesa e virar. Então tá, por que eu estou perdendo tempo aqui? Estou explicando o trabalho, se não deixa eu explicar. Vira e vai embora. Vendedor bonzinho não vende. Não aceita desculpa. Então, é isso aí. Então, vou sempre falar que o sucesso raramente é conseguido com uma grande tacada. Por isso, não fique se iludindo esperando o grande dia. O sucesso é conquistado no dia a dia, com pequenas coisas que fazemos, com muito trabalho, comprometimento e paixão. Então, sucesso, bons agendamentos, bons negócios para todos aqui.